Vamos falar sobre o livro de Daniel, capítulos 5 e 6. Hoje eu separei duas histórias que são das histórias mais interessantes da Bíblia, tá? E em particular do livro de Daniel. Esse livro é riquíssimo em histórias, né? Então, a história inicialmente do rei Belsazar, no capítulo 5, que eu vou passar rapidamente, não vou me delongar muito com o capítulo 5, eu vou usar ele mais como uma ponte entre o capítulo 4 e o capítulo 6, tá? Só relembrando, no capítulo 4 nós vimos o final da carreira do Nabucodonosor, né? Que ele enlouqueceu, ele teve um momento de loucura no final da vida, ou em algum momento da sua vida, né? E depois ele recobrou a sanidade, ele se comportou como um animal durante 7 tempos, e depois ele se recupera, Deus lhe dá de novo a sanidade mental, e ele adora a Deus. Nós terminamos o capítulo 4 pensando nas palavras de adoração de Nabucodonosor ao Senhor, né? E depois, quando você chega no capítulo 5, já é um outro rei, ele já não fala mais do Nabucodonosor, ele está falando do Belsazar. Diz assim no versículo 1: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então, ele faz uma mudança brusca aqui, né? Você está lá com Nabucodonosor e de repente já é outro rei. Esse rei Belsazar, quem foi, né? Então, já é alguns anos depois do que aconteceu lá com Nabucodonosor. Nós temos o registro histórico aqui, conforme a descrição desse capítulo. O capítulo vai terminar com uma invasão, com os medos e persas invadindo ali a Babilônia. Então a gente sabe pela história a data de que isso aconteceu, e a gente sabe então que nessa época, quem foi Belsazar? Se você for olhar os registros históricos, aqui diz que ele é filho de Nabucodonosor, né? Filho de Nabucodonosor. Quando a Bíblia diz filho, às vezes quer dizer filho, às vezes quer dizer neto, ou um descendente, né? Então, pode ser que o Nabucodonosor não fosse o pai dele, mas sim um ancestral, né? Vamos dizer assim, um antepassado, ou seja, um avô. O pessoal, os comentaristas que eu li, concordam que o Nabucodonosor provavelmente era o avô do Belsazar, e às vezes a Bíblia diz que é um pai, né? O seu pai, quer dizer, pode ser o seu pai ou o seu avô, é um jeito de falar, tá? Pelo registro histórico, você vai ver que tinha um rei aqui da Babilônia que era o Nabonidos. Então, Nabonidos seria o pai direto aí do Belsazar, né? Então, o Nabonidos não está aqui nessa história, por quê? Porque nesse momento eles estavam em guerra com os medos e persas, tá? A Babilônia já não dominava com tanta força, eles tinham sido invadidos pelos medos e persas, que era uma coalizão aí de duas nações, né? E o rei Nabonidos, ele estava cercado em uma outra cidade, que era Borsipa. Borsipa é o nome de uma cidade lá. Então, em vez de estar na Babilônia, que era a capital, ele estava em Borsipa. O rei Nabonidos estava cercado pelos exércitos inimigos. Aí o que aconteceu? O filho dele ficou no lugar, na Babilônia. Agora eu sou o rei, né? Esse jovem, não sei a idade do Belsazar aqui, ele era um jovem nesse momento, e ele estava se sentindo o máximo, porque agora ele assumiu o trono do pai dele, né? E aí o que ele fez? Ele deu uma festa, né? Ele deu uma festa para 1000 dos seus colegas ali, né? Como é que diz aqui? Bebia, né? Para 1000 dos seus grandes, ainda chamou as esposas e as concubinas, né? Quem que são as concubinas, né? Eles tinham as esposas e tinham as concubinas. A esposa é aquela que vai gerar os filhos oficiais e que vai cuidar da casa, que vai receber as honras de rainha. E as concubinas são por prazer, né? Então eles tinham essa prática, né? Então trouxe todo mundo. Isso aqui não era uma festinha de aniversário, né? Não era só, estava comendo bolo ali, não. Isso era uma orgia, né?
era uma orgia, era bebedices, glutonarias e prostituição. Então, imagine a bagunça, você ter ali 1000 homens com mulheres e concubinas e vinho e tudo mais. E esse jovem Beltsazar, não confunda Beltsazar com Beltesazar. Quem é Beltesazar no livro de Daniel? Quem é Beltesazar no livro de Daniel? É o Daniel. É o nome que o Nabucodonosor deu para o Daniel. Esse aqui não é Beltesazar, é Belsazar. O sentido é o mesmo, tá? A palavra é parecida e o significado também. O Bel é o nome do deus deles, né? E o Sazar é o príncipe, então o Bel protege o príncipe, mais ou menos isso o significado da palavra, né? Então você tem aí esse jovem curtindo a sua vida de rei, né? Recém-coroado rei ali da Babilônia. E na verdade ele estava se achando agora um deus, né? Os reis da Babilônia, os reis das nações pagãs da época, eram tidos por representantes ou verdadeiros deuses na terra, né? Representantes dos deuses na terra. Ele era no mínimo um semideus a essa altura, né? Está se achando o máximo. E ele é tão, vamos ser suave aqui com o comentário. Ele é tão idiota, né? Ele é tão idiota que a Babilônia está cercada, a cidade está cercada pelos medos, os exércitos inimigos. E os medos estão fazendo o quê? Existia um rio que passava no meio da cidade, e este rio, no muro tinha uma passagem para o rio. E os medos, eles desviaram esse rio, criaram um desvio para o rio desviar da cidade, para eles poderem passar a seco pela muralha. E o rei ali, Belsazar, jovem, né, todo confiante, se achando invencível, né? Babilônia é inexpugnável, ninguém vai entrar aqui. E os inimigos na porta ali. E ele, em vez de deixar os soldados no muro para vigiar, não, traz 1000 oficiais para uma festa. Não, porque Babilônia está cercada, mas não faz mal. Eles tinham estocado alimento, dizem os historiadores que eles tinham estocado alimento para 20 anos. Você pode cercar a gente por 20 anos, tem comida aqui por 20 anos. Eu estava tranquilo, não vai acontecer nada, nós somos invencíveis. Ele estava se sentindo um verdadeiro Deus aqui neste momento. Então, Daniel capítulo 5, né? Esses foram versículos 1 e 2. E aí no versículo 3 e 4, ele diz assim: então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém e beberam neles, né? Beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Vamos trazer os utensílios de ouro do templo lá de Jerusalém, né? O templo de Salomão, que Nabucodonosor tinha invadido, tinha pego esses utensílios, né? Pratos, copos, taças, né? De ouro, trouxe para a Babilônia. Isso era comum de acontecer. Você invadia uma terra, você pegava os despojos e levava para o seu tesouro ali, né? Mas não era tão comum assim você pegar esses despojos e usar numa festa, numa orgia como essa daqui, tá? Então eles estavam neste momento simplesmente zombando do Deus de Israel. Eles estão aqui nesta orgia, trouxeram esses utensílios para, de certa maneira, dizer: os nossos deuses são maiores do que o Deus de Israel, nós vencemos eles, nós saqueamos a casa do Deus deles e agora vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. E aí eles trouxeram esses utensílios. E versículo 4, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então, suas estátuas, né? Deram os seus louvores. Então era uma forma de adoração pagã também. Essa festa de prostituição, de glutonaria, bebedice, era uma festa também de adoração aos seus deuses e de tentativa de humilhar o Deus de Israel, né? Aí a gente sabe o que acontece, né? Quem conhece a história ali, né? Você vai ver no versículo 5, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro
na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Opa, cadê o deusinho agora, né? Eles se achavam um deusinho? Cadê o deusinho, né? De um momento para o outro, quando ele foi confrontado com a realidade, porque nós não vemos a realidade, né? Nós vemos uma parte da realidade, nós vemos a realidade física, não vemos, não sentimos, não ouvimos, não cheiramos a realidade espiritual. Nós não sabemos isso, né? Só cremos pela fé que existe uma realidade espiritual. Mas ele não tinha contato visual e sensitivo com essas coisas. A hora que ele teve o contato visual com a realidade espiritual, o que acontece? Ele caiu. E os seus joelhos começaram a bater de medo, né? Olha, essa é uma das cenas da Bíblia que se tivesse uma máquina do tempo, eu queria voltar para ver, só para ver a cara do rei. Essa é uma daquelas cenas da Bíblia que eu queria estar naquele lugar. Eu queria estar ali só para ver a cara. Bebendo lá nos cálices de ouro sagrados do templo, né? Olha os meus deuses, olha essas estátuas aqui de Bel, de Marduk, de outras divindades dele, né? E de repente, dedos escrevendo na parede, e ele, antes se achava um Deus, agora ele se sente um bebezinho querendo mamãe, né? Essa é a realidade, é um bebezinho querendo mamãe. O homem é isso, não é mais do que isso, né? Ele não é nada, mas ele pensa que é alguma coisa. E aí ele chama os caldeus, os sábios, né? Alguém, eu vou coroar vocês de honra, vou fazer você o terceiro no meu reino, se você conseguir ler e interpretar o que está escrito na parede. Eles não estavam entendendo o que estava escrito, né? Eu não sei se eles não estavam entendendo porque não dava para entender as letras, porque eram outros caracteres, ou se simplesmente as palavras que foram escritas, que depois o Daniel vai dizer que são mene, mene, tekel e parsim, isso aqui é aramaico, né? Essas palavras têm um significado, mas eles não sabiam colocar junto as coisas para interpretar. O que significa isso, né? Então eu não sei se eles não entenderam as letras, ou se eles entenderam as letras, mas não conseguiram interpretar, né? Mas o fato é, ninguém conseguiu. Ele chama os sábios da Babilônia e ninguém consegue explicar para o rei o que está acontecendo ali. E aí muda-se o semblante do rei, ele fica furioso, fica perturbado, e naquele momento entra quem? A rainha mãe entra no salão. Aquele salão de prostituição que nesse momento está um silêncio absoluto, né? Todo mundo estarrecido com aquilo que está vendo, né? Milhares de pessoas, se você tem 1000 homens e mais mulheres e concubinas, você tinha lá milhares de pessoas num salão, o seu tamanho de salão, e todo mundo estático, né? Apavorado. E entra a rainha mãe. Ela não estava participando dessa baderna. A rainha mãe possivelmente era a mãe dele ou a avó dele, né? Uma mulher do ex-mulher, né? Do falecido Nabucodonosor, né? E aí ela chega e fala: olha, calma, no tempo do teu pai Nabucodonosor, tinha um homem aqui dentre os judeus que foi trazido para cá e que ele tinha o poder de interpretar sonhos e visões. Ele tem esse poder, ele vai explicar para você. Ela está tranquila, ela conhece a história, ela conheceu o Daniel. Ela fala: olha, ele vai explicar para você o que está escrito aí, certeza absoluta. Então ele manda chamar o Daniel, e o Daniel chega e o rei fala: olha, se você explicar o que está escrito aí, eu vou te colocar um manto púrpura e vou colocar uma cadeia de ouro no pescoço, um colar, né? E você vai ser o terceiro no meu reino. Aí o Daniel fala lá no versículo 17: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo. Eu não quero isso nem não. Daniel aqui não era mais aquele jovenzinho quando ele chegou na Babilônia, tá? Os comentaristas divergem, uns dizem que ele tinha mais de 50 anos, outros dizem que ele tinha mais de 80 anos, a gente não sabe com que idade ele foi para a Babilônia, né? Mas ele já era um senhor nessa altura aqui do campeonato, está interessado em manto de púrpura e pescoço dourado, coisa assim. Então ele fala até com desprezo assim, pela oferta do rei, né? Seus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia,
reverei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Aí Daniel olha, não vê aquilo ali? Tá, já entendi, né? Aí ele, antes de explicar o que está escrito, ele vai dar um sermão no Belsazar, porque já entendeu a escritura, ele vai dar um sermão nele antes, né? Aí ele fala: ó rei, versículo 18: Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava quem queria, e a quem queria deixava com vida, a quem queria exaltava, e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou, é engraçado, né? Deus deixava Nabucodonosor matar, deixar com vida, invadir os outros povos, que fosse, né? Mas a hora que subiu demais o coração do Nabucodonosor, se exaltou, se orgulhou demais, né? Versículo 20: é quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens, o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Quer dizer, ele vai contando a história que aconteceu com Nabucodonosor quando ele virou bicho, né? Ele andava ali comendo palha como boi, cresceu o cabelo dele, as unhas, tudo, e ficou lá 7 tempos assim. Belsazar, você sabia dessas coisas? Como que você soube dessa história e mesmo assim você não deu glória a Deus? Você preferiu se achar? Você se acha maior do que Nabucodonosor? Né? Ou você se acha maior do que o Deus que humilhou Nabucodonosor? Ele dá esse sermão para ele, né? Versículo 22: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, tu e os teus grandes, e as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas é Deus em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. As pessoas fazem isso hoje ainda, né? Dão exaltação a deuses de prata, de pedra e também de carne e osso, né? Exaltam pessoas, mas não querem exaltar aquele que está mantendo elas vivas. Então, esse tipo de situação, apesar de ser muito chocante pela descrição, né? Como é que pode fazer uma coisa dessas, né? As pessoas fazem coisas dessas o tempo todo, né? Todo dia as pessoas estão fazendo uma coisa dessa. Não é só porque Deus nem sempre está mandando uma mão escrever na parede, né? Que a situação do Belsazar era pior do que a situação de hoje. As pessoas hoje, muitas delas têm esse coração aqui do Belsazar, né? Do orgulho e de se acharem independentes de Deus e de quererem lutar contra os desígnios de Deus e até zombar e negar a existência do seu próprio Criador e aquele que sustenta as suas vidas, né? Mas aqui, então, Daniel revela o que aconteceu, e no versículo 24: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Aí estava escrito na parede. O que significa Mene, Mene, Tekel e Parsim? Ele dá a interpretação logo em seguida. Esta é a interpretação daquilo. Mene significa contou. Ele vai dizer, não, mas contou o quê? Tudo bem, estava escrito contou. Ainda que os magos pudessem entender que estava escrito contou, eles não iam saber contou o quê, né? Eles não iam saber o que significa a interpretação da coisa, né? Mas Mene significa contou, e ele está explicando então o que é. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Chega, né? Acabou teu reino, é isso que significa. Tekel significa pesado. Mas o que foi pesado? Ele vai dizer, pesado foste na balança e achado em falta. Você foi pesado. Deus pesou suas obras e você foi achado em falta. Pérez, engraçado, ele falou Parsim. É Parsim ou é Pérez, né? Parsim é o plural de Pérez. Então é a mesma coisa, significa dividido. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Essa nação, uma aliança de duas nações. Então o reino foi dividido e vai dado parte aos medos, parte aos persas, né?
Então, é isso, esse é o significado. E aí o rei reconhece a interpretação de Daniel, e ele fala ali, eu vou te exaltar, e põe ali a cadeia de ouro no pescoço do Daniel, põe um manto de púrpura. Tudo bem, Daniel deixa colocar isso nele, mas na mesma noite, versículo 30, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, enquanto eles estavam no banquete, os medos estavam entrando pelo buraco que eles fizeram, né, no muro, né? Quer dizer, buraco que fizeram não, eles desviaram o rio e passaram a seco. O rio que passava embaixo do muro, eles passaram ali, invadiram a cidade e com a maior facilidade, sem resistência adequada, destruíram os exércitos babilônios e mataram Belsazar. E se cumpre imediatamente, então, aquela profecia. Você vê o tamanho da arrogância desse jovem, né? E aí, esse Dario é quem, né? Alguns acham que Dario não é nome próprio, que Dario seria um título, como você tem o título Faraó, por exemplo. Faraó não é o nome da pessoa, Faraó é o título, né? O título do rei do Egito. Então, alguns acham que Dario seria um título. Por quê? Porque tem vários Darios ali na história dos medos e persas, né? Então, alguns acham que talvez não fosse o nome próprio. Isso não é tão importante para nós, né? Qual seria o nome real aqui, mas é chamado de Dario. Talvez seja o nome dele, né? Dario é esse rei que entra. É dos medos. Ciro é o persa e o Dario é o medo, né? Ciro é bastante conhecido. Daí vamos para o capítulo 6, então. Então mudou aqui, isso aqui é mais uma transição que a gente faz aí na história, né? Passou Nabucodonosor, passou a sua descendência em Belsazar, e agora chegamos ao novo domínio sobre a cidade da Babilônia, sobre aquele reino. E o reino da Babilônia cai, e ele passa para a mão dos medos e persas. Caiu a cabeça de ouro da estátua do Nabucodonosor, né? Aquela visão, Nabucodonosor era a cabeça de ouro daquela estátua, essa cabeça já foi cortada. Agora nós vamos entrar no peito e braços de prata. Lembra que tinha uma estátua com a cabeça de ouro, peito e braço de prata, quadris de bronze, pernas de ferro, pés de ferro e prata. Então agora você tem o reino da prata. A prata é Média e Pérsia, é o reino dos medos e persas juntos, né? Então eles vão começar a dominar sobre o mundo ali da época, né? Aquela região do Oriente Médio. Tá bom, o que diz o capítulo 6? Bom, o capítulo 6 é o famoso capítulo da Cova dos Leões, né? Daniel na Cova dos Leões, talvez a história favorita das crianças do Velho Testamento, né? Isso aí. No Novo Testamento talvez seja do Zaqueu, eles adoram a história do Zaqueu, e no Velho Testamento talvez seja Daniel na Cova dos Leões ou Jonas, então, ou nos dois, né? Ou Jonas e o peixe, ou Daniel na Cova dos Leões. Daniel na Cova dos Leões já é sob o domínio do Dario, e o Dario então, pareceu bem, versículo 1, a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então eram administradores, esses sátrapas, né? Administradores do reino, espalhados pelo reino dos medo-persas, né? E tinha 3 presidentes, e Daniel era um deles. Eles estavam abaixo de Dario. Engraçado como Deus coloca Daniel em posição de destaque, né? Nabucodonosor exaltou Daniel como mestre dos magos. Belsazar exaltou Daniel como o terceiro no seu reino, né? Então você tinha Nabonidos, Belsazar e Daniel, né? Terceiro no reino. E agora o rei que invade a Babilônia coloca Daniel como, vamos dizer, logo abaixo dele, né? Você tem o rei, você tem 3 presidentes e depois os sátrapas. Então Daniel está ali, logo abaixo do rei, junto com outros 2. Versículo 3, então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então começou a gerar inveja, né? Ele já estava entre os 3, dos 3 ele era o melhor,
Por quê? Porque havia um espírito excelente. O que é um espírito excelente? Bom, ele sabia interpretar sonhos, a gente sabe, tinha poderes sobrenaturais dados por Deus, mas até aqui nada indica que Dario soubesse desses poderes. Não tem nada na história aqui dizendo que Dario já tinha tido um sonho que ele interpretou. Então, não necessariamente Daniel tinha revelado o seu dom espiritual. Não. Esse espírito excelente de Daniel era a sua excelência no trabalho. O que tudo indica era a sua excelência no trabalho. Ele tinha sabedoria como administrador, que Deus lhe tinha dado, mas ele era também muito esforçado. Ele era muito bom naquilo que ele fazia, né? A palavra aqui do aramaico é o yater, que significa excelente, extremo, extraordinário, preeminente. Quer dizer, ele era melhor do que os outros. Ele era melhor do que os outros. Essa palavra vai aparecer aí no livro de Daniel, lá no capítulo 2:31, por exemplo. Deixa eu ver o que está dizendo aqui. Ela é traduzida como extraordinário. Daniel está descrevendo a estátua do rei Nabucodonosor. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Então, extraordinário, aquela estátua extraordinária da visão da Nabucodonosor. Essa palavra extraordinária da estátua é a mesma palavra yater, que é aplicada a Daniel. Daniel era extraordinário. Ele era extraordinário naquilo que ele fazia, tá? Ele se sobressaía aos demais. Não que ele estivesse querendo competir com eles, mas simplesmente ele fazia o seu trabalho com diligência e destacava naturalmente. Isso vai gerar inveja das pessoas, com toda certeza, né? A disciplina, né? Trabalho duro, inteligência e sabedoria dados por Deus para a administração. Todos nós devemos ter um espírito de excelência, buscar isso. Independente de quem você é, homem, mulher, jovem, adulto, velho, você deve buscar um espírito de excelência. O espírito de excelência não é só buscar guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, vamos dizer assim, ou a lei de Deus. Daniel fazia isso também, mas não só naquilo que estava escrito, mas em tudo na sua vida ele procurava se empenhar. E nós devemos fazer isso também, porque é a vontade de Deus que você tenha um espírito excelente. E eu tenho como provar isso, Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, versículo 23. Não está falando sobre você trabalhar bem na igreja aqui, você cumpriu o seu ministério com disciplina e responsabilidade, você deve fazer isso também, mas aqui em geral, isso aqui é uma instrução geral. No capítulo 3 de Colossenses, aqui, a partir do versículo 18, ele vai falando como que as esposas devem agir, como os maridos devem agir, como os pais, os filhos devem agir, como os servos devem agir com seus senhores, todo mundo. Tudo que você for fazer na sua vida, faça com excelência. E o versículo 23, ele resume o ensino. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, você faz as coisas bem feito. É para ser pai? Vai ser pai. Vai ser pai de verdade. É para ser filho? Vai ser filho de verdade. É para ser chefe? Vai ser chefe. É para ser servo? Vai ser servo. Mas em tudo que você faz como se estivesse servindo diretamente ao Senhor, porque de fato você está, porque é a vontade dele que você faça isso bem feito. Então, não tem desculpa para preguiça, não tem desculpa para relaxamento. Eu sei que todo mundo precisa de descanso, né? Você não vai virar um workaholic, como dizem, né? Só trabalha, né? Mas tem disciplina, né? Não é... Dá um exemplo aqui, eu estava lendo do Cristiano Ronaldo, aquele jogador de futebol, né? Ganhou várias vezes o melhor do mundo. Um colega português que dividiu o quarto com ele disse que ele é tão disciplinado, né? Ele só pensa em treinar, que ele diz que às vezes ele chegava numa partida de futebol às 2 horas da madrugada e ele ia treinar. Saiu do jogo, acabou tarde o jogo, foi para casa, pro alojamento, né?
Em vez de descansar, ele foi treinar. Ele não é que foi uma vez, ele tinha esse costume. E aí você olha o corpo do cara, né? Por que ele sobe 3 metros de altura na hora de cabeçar, né? Ele faz isso por causa, e diz que ele não bebe nem no Natal, né? Nas festas de Natal não bebe álcool. Não é porque ele é crente, porque não é, mas é porque o corpo dele tem que ser uma máquina de fazer gols, né? Isso aí, para quê? Para ganhar uma coroa corruptível, né? Então nós que estamos almejando uma coroa incorruptível, né? Devemos também nos disciplinar, né? Então, Cristiano Ronaldo treina às 2 da madrugada, mas o crente, para acordar às 7h30 da manhã para vir para a igreja, às vezes não acorda, né? Então, não tem a mesma disciplina. Você aquilo não é tão importante para você, não mexe com você, né? Não faz o seu coração bater mais forte. Eu quero estar lá, eu quero adorar junto com os outros, porque é a vontade de Deus, né? Está escrito: não deixeis de vos congregar, como é costume de alguns, né? Então, a palavra do Criador diz que é assim, então eu vou procurar ouvir a palavra do Criador, né? Então, tudo o que a gente faz, a gente deve ter um nível de excelência, buscar uma excelência, né? Daniel é o exemplo para isso, né? O exemplo para nós. Não quer dizer que você não vai dormir, você vai dormir, né? Todo mundo precisa dormir, mas não só dormir, né? Fique que a gente está tão preocupado só em dormir, né? Então, você tem aqui estudante, né? Vira a noite estudando para conseguir uma nota, né? É excelência, está buscando excelência. Então, nós devemos saber distribuir a nossa excelência, tá? Um Cristiano Ronaldo é excelência talvez só no esporte, né? O estudante às vezes busca excelência só na faculdade, mas você tem que distribuir a sua excelência. Você não pode ser super-homem numa coisa e um lixo na outra, né? Deus quer que a sua vida seja equilibrada. Deus quer que a sua vida seja equilibrada. Você vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da sua mente, vai cuidar do seu espírito, vai cuidar do próximo, vai cuidar da sua família, né? Então, você tem que ter sabedoria. Isso aí é sabedoria. Como é que eu adquiro essa sabedoria? Vai ler o livro de Provérbios, né? Vai ler o livro de Provérbios, vai ler o Novo Testamento. Você vai aprender isso daí. Então, Daniel tinha isso se destacou naturalmente. E aí ele vai e recebe, assim, o rei está já conversando ali com seus amigos. O que você acha, né? Eu acho que eu vou colocar o Daniel como o primeiro aí, né? Porque ele está muito além dos outros, né? E isso naturalmente vai despertar uma inveja aí nos seus companheiros de trabalho, né? Versículo 4: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Em outras palavras, ele era irrepreensível, né? Não tinha desvio de conduta. Não acha, né? Não tem como, não acha desvio. Esse é o jeito que também, essa é a principal excelência que a gente deve ter na nossa vida, servindo ao Senhor e servindo aos homens como a Deus. Você não deve ter desvios de conduta, né? Desvios de conduta. Você tem que ter uma reputação tal que os outros olham para ele e falam: vamos falar com ele, que ele fala a verdade, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava jogando bola, e aí estava lá jogando bola e teve um lance que a bola bateu na minha mão e dentro da área, acho que ia ser pênalti. E aí todo mundo falou: bateu na mão, não bateu, não. E alguém falou: pergunta para o Érico, ele não vai mentir, né? Pergunta para o Érico, ele fala a verdade. Aí vieram perguntar para mim, né? E adivinha? Eu falei: não bateu. Não bateu não. Seu mentiroso, todo mundo viu que bateu. Eu menti mesmo, eu tinha batido, tinha tocado. Então, esse é o contra-exemplo, é você não seguir, né? Você tem que ter aquela reputação, mas na hora que a reputação vem ser cobrada, você tem que manter a reputação, né? Não envergonhar a sua reputação como eu fiz, né? Então, Daniel tem que ser assim, né? Tem que ser. Aliás, foi marcado o pênalti, né? Mas, enfim, Daniel era irrepreensível. A palavra de Deus diz que os bispos, né? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra o deseja, mas convém, porém, que o bispo seja
irrepreensível, né? Irrepreensível. Alguns discutem, mas o que é irrepreensível? Né? Ninguém é perfeito, né? Eu acho que ele anda direitinho, quando ele erra, ele pede perdão e tudo mais. Tudo bem, isso aí que deve fazer, né? Mas na verdade, irrepreensível é que não tem nada para se repreender, né? Assim, se você olhar a lista ali, ele é marido de uma só mulher, ele não bebe muito, ele não é violento, ele não é isso, ele é respeitoso, ele é hospitaleiro, ele sabe ensinar. Isso é ser irrepreensível, né? Não é que quando ele erra, ele pede perdão, né? Agora, lógico, todo mundo erra e todo mundo tem que pedir perdão. A lista, nós não vamos encontrar um ministro que seja perfeito em tudo aquilo, mas o objetivo é esse, né? Esse é 1 Timóteo 3, né? O objetivo é esse, que ele seja de fato, né? E quando, lógico, uma hora ou outra vai desviar da referência ali, mas não pode desviar tanto assim, né? Você tem que ter uma referência. Mas essa referência não é só para o bispo, é para nós também. Nós devemos ser referência. Cada um dos crentes, filhos de Deus, deve ser referência em tudo aquilo que faz, né? E Daniel era isso. Não quer dizer que ele é o homem sem pecado, né? O homem sem pecado é Jesus Cristo. Daniel não era um homem sem pecado. Só que não apareciam. Ele podia ter algum pensamento, algum sentimento ruim, mas assim, na administração, naquilo que era visível, escândalo, não tinha nada, não tinha nenhum desvio de conduta para apontar contra Daniel. E os homens então sabiam que não iam encontrar. Versículo 6, então, estes presidentes e sátrapas, vamos ver o 5, né? Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Já sacaram qual é, né? Vamos parar de procurar desvio de conduta? Vamos fazer o seguinte: os crentes fiéis a Deus são muito previsíveis. Eles são previsíveis. Você sabe o que ele vai fazer, é só olhar para a Bíblia, ele vai fazer do jeito que está na Bíblia. Então, já que ele é tão previsível, vamos armar uma armadilha aqui para ele, né? Vamos pegar ele naquilo que está escrito. Já que ele não se desvia do que está escrito, a gente tenta achar uma contradição do nosso rei com o que está escrito. E eles vão fabricar essa contradição, né? Eles vão preparar uma armadilha. Versículo 6, então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Começa com bajulação, né? Então, assim, esse era o jeito natural de você se achegar ao rei, na verdade. É um protocolo de respeito. Mas no caso deles era hipócrita, então era bajulação, sim. Então você tem aí os presidentes, chegam: ó rei, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, tu és como um deus para nós, tão bom que você é, tão grande que você é. Vamos fazer o seguinte, vamos fingir que você é um deus durante 30 dias, e aí ninguém pode pedir nada para ninguém, só para você. Que tal, né? Encheu o coração do rei. É mesmo, né? Acho que eu vou bancar o Deus por 30 dias. Isso vai ser legal. Tem uma mentira aqui nesse versículo 6. Tem uma mentira. Alguém percebeu a mentira? Sim. A proposta deles não é uma mentira. É simplesmente uma proposta. Olha, vamos brincar de Deus, né? Legal, vamos brincar de Deus. Ninguém pode orar, ninguém pode pedir para ninguém, só para o rei. O rei vai ser o nosso Deus, Deus de todo mundo por 30 dias. Não é mentira isso daí. A mentira é o fato que ele não é um Deus de verdade, mas eles estão só brincando, né? Fingindo que ele é Deus. Então, mas tem uma mentira no versículo 6. Qual é a mentira? Eu vou ler de novo, pausadamente, ver se alguém saca a mentira. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei fizesse isso. Cadê a mentira? Essa concordância geral aí? Todos os presidentes concordaram? Até Daniel? Não, Daniel era um dos 3, eles nem falaram com Daniel, eles mentiram para o rei. Todos os presidentes, inclusive Daniel, o rei deve ter pensado, Daniel concordou, né? Ele nem pensou muito na hora, mas ele gostou tanto da ideia, ele fala: vou implementar esse negócio. E aí, versículo 8: agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura
para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Muito importante esse detalhe: os medos e os persas eram diferentes dos babilônios. Os medos e os persas, quando o rei assinava uma lei, nem mesmo ele poderia quebrar essa lei. Nabucodonosor podia, né? Ele era Babilônia, ele fazia e desfazia do jeito que ele queria, né? Quisesse. Dario não. Dario tem que pensar antes de assinar uma lei, porque a hora que ele assinou, até ele tem que obedecer. É a lei dos medos e persas que não se pode revogar. Então é por isso que a cabeça é de ouro e os peitos da estátua são de prata. Ele não tem tanto poder, o rei da Média e da Pérsia não tem tanto poder quanto o rei da Babilônia. Da Babilônia fazia o que queria, é do persa não. Eles faziam conforme a lei, assinou a lei, ele está amarrado, ele tem que obedecer. Tá? Então, tem menos glória no reino dos medo-persas do que da Babilônia. Aí no versículo, então, eles propõem, é curioso, eles propõem que ele seja um Deus e um monoteísmo, né? É monoteísmo que eles estão propondo aqui, um só Deus, Dario. Esse é o único Deus, ninguém pode pedir para nenhum outro Deus. Aí no versículo 10, a gente tem um exemplo de desobediência civil de Daniel, né? A gente já teve outra desobediência civil no caso de Ananias, Azarias e Misael, mais conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes babilônicos, né? Que eles tinham desobedecido o rei quando era para adorar uma estátua, eles falaram, não vamos adorar, e foram lançados na fornalha, né? Na fornalha. Os babilônios usavam fornalha ardente e os medos e persas usavam cova dos leões, né? Por isso que é diferente, né? Mudou a direção, mudou o castigo. Então eles foram para a fornalha, por quê? Porque desobedeceram o rei. Não vamos adorar a tua estátua. É um tipo de desobediência assim, que eles mandam uma lei mandando você fazer uma coisa e você diz, não vou fazer. Existe um outro tipo de desobediência que é assim, eles dizem para você não fazer e aí você faz. Entenderam a diferença? Os 3 primeiros, o rei falou, faça, e eles falaram, não faço. E o Daniel, o rei falou, não faça, e Daniel vai e faz, né? De certa maneira, a situação do Daniel era mais fácil de resolver do que a do Sadraque, Mesaque e Abednego, porque era só ele falar assim, vou ficar 30 dias sem orar, não vou morrer por causa disso, né? Ou então eu oro com escondido, né? Agora, os 3 não tinham como, né? Eles tinham que chegar e adorar a estátua. Ou você nega a Deus, ou você... Agora, Daniel podia dar uma disfarçada, né? Eu vou orar escondido, né? Mas o que ele faz? Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua... Agora que ele ficou sabendo, né? Quando já estava assinado, né? Agora ele ficou sabendo. Entrou na sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Isso me lembrou uma coisa. Outro dia eu estava na minha sala e eu estava assim, falando com Deus, né? Só que a minha porta tem um vidro assim, né? A professora foi lá olhar e eu estava assim. Esses crentes são tudo loucos, né? Mas ele fez assim, é assim que ele faz, porque vai esconder, né? Abriu a janela, escancarou, deve ter orado em voz alta, né? Está orando, não tinha dúvida, né? Estava orando. E aí ele vai. Então, por que ele faz isso, né? Parece uma provocação, né? Está provocando. Ou está querendo aparecer? Jesus não disse que quando você vai orar, não faça igual os fariseus, né? Que gostam de orar na frente dos outros, assim, na rua. Não, você entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto. Teu pai que te vê em secreto vai te recompensar em público, né? Mas Jesus veio depois de Daniel, né? Se Daniel soubesse disso, né? Ele teria escapado da cova dos leões, né? Fecha ali, para quem tem que se mostrar, né? Mas aqui o contexto é diferente. Existia uma lei em Israel, uma palavra assim, né? Não sei se era uma lei, mas era uma palavra das escrituras sobre isso. E ele sempre cumpriu essa palavra. E não é agora por medo que ele ia deixar de cumprir, né?
Então, 2 Crônicas 6, 2 Crônicas 6, versículo 36 a 39. Segunda Crônica 6, 36 a 39. Aqui, Nabucodonosor não, Salomão vai consagrar o templo, né? Muito tempo antes, né, daquilo de Daniel. Ele construiu o templo em Jerusalém e ele vai consagrá-lo ao Senhor, e ele fala o seguinte, está orando a Deus, ele diz: quando pecarem contra ti, quando o teu povo pecar contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos a uma terra, longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem, presta atenção agora, orarem voltados para a sua terra que deste a seus pais, para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti. Moisés já tinha dito lá, antes de morrer, que se o povo pecasse, iria para o cativeiro. Se o povo se entregasse à idolatria, ia ser levado num cativeiro. Salomão sabia dessa palavra, então ele ora de novo e fala: Senhor, se o povo pecar e for para o cativeiro, quando eles estiverem no cativeiro, o Senhor ouve as orações deles quando eles orarem voltados para Jerusalém, olhando para Jerusalém. Então Daniel, que conhecia a Bíblia, conhecia essa passagem, ele sempre orou assim. Por quê? Porque ele estava nessa situação, ele estava no cativeiro. E ele vai no cativeiro, e ele então abre a janela, olha orando na direção de Jerusalém. Evidentemente estavam longe, não dava para ver Jerusalém, mas ele vai orar olhando para Jerusalém. Sempre fez isso, está na Bíblia, é fazer, então eu vou fazer. Hoje em dia, você não faz isso, você não está num cativeiro, não existe templo em Jerusalém, o templo foi destruído, né? Então o contexto é diferente, mas Daniel sempre fez assim, ele não ia deixar de fazer assim só porque o rei mandou. Então ele desobedece, né? Desobediência civil. Você está pronto para fazer uma desobediência civil? Nós não devemos fazer, eu sempre falo aqui, o povo de Deus tem que ser o povo mais obediente da terra, obediente às autoridades, pagamos nossos impostos em dia, tudo certo, não protestamos violentamente, tudo direitinho, respeitamos as autoridades. Mas e se vamos supor, o governo fala: olha, estamos com medo da doença, vamos fechar a igreja por mais um ano aí. Não quero ninguém aglomerando, ninguém pode se reunir para cultuar. E se fizerem uma lei dessa? Né? A gente, quando teve a pandemia, a gente fechou, né? Não conhecia, né? Vamos fechar para ver o que vai acontecer, mas e aí? Se o governo falar: não, tem pandemia por mais 2 anos aí, você vai ficar, não pode se reunir. Se viesse uma lei assim, você não ia desobedecer? Você não ia se reunir pelo menos escondido, né? Você não pode ir aqui, mas de um jeito você ia ficar sem se reunir. Mas a Bíblia diz para se reunir, né? Então você ia ficar para sempre sem se reunir, porque para sempre tem doença, né? Então é uma coisa para se pensar. Eu posso perder meu emprego porque eu estou falando isso, mas enfim, você teria coragem de fazer isso? Uma menininha, criancinha, no mundo muçulmano onde existe perseguição, tem mais coragem do que nós, homens e mulheres daqui. Qualquer menininha que se converte para o cristianismo lá está com a vida ameaçada e muitas vezes perde a vida. Elas têm, eu estou falando menininha porque podia ser um menininho, né? Mas assim, em tempos de igualdade, né, o pessoal não quer que a gente fale assim, né? Mas o símbolo da fragilidade é uma menininha, né? Criatura mais delicada, mais frágil, uma menininha. Menininhas do mundo muçulmano que se convertem a Cristo são muito mais corajosas do que nós, né? Então é para nós pensarmos. E o exemplo de Daniel e seus amigos é para isso, para você pensar também, né? E aí você tem o acontecido, né? Eles vão lá, vão denunciar para o rei.
Vão falar: olha, Daniel não faz caso de ti, ele está orando. Daniel está orando, que escândalo, Daniel está orando. Olha a reação do rei. Versículo 14. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Olha a realidade, né? De novo, até um momento atrás ele estava se achando um Deus, né? Todo mundo só ora para mim. Dali a pouco eles vêm falar para ele, e ele está se achando um idiota. Me fizeram de trouxa. Agora ele caiu em si: fizeram isso só para pegar o Daniel, o meu favorito, né? Que idiota que eu fui! É isso que ele está pensando nessa hora. Uma hora ele está se achando um Deus, agora ele está se achando o maior idiota da história, porque eu estou amarrado, assim, nessa lei nem eu consigo quebrar. Soberbo. Soberbo tomou conta do coração dele, quando levaram para ele a condição de poder ser um Deus por fim daquilo. Exatamente. Ele Cegou. E o que diz o Provérbios? Soberba precede a queda, né? O orgulho procede à queda. Ele ficou cego, e como disseram, todos. Ele não parou nem para olhar. Cadê o Daniel, né? Ele ficou cego mesmo. E ele gostava de Daniel, né? Ele gostava, ele queria. Daniel era, o jeito que Daniel era, o jeito que ele executava as tarefas, tudo. Oh, ele ficou penalizado. Deus, Daniel. Ele perde o sono. Não tem jeito, ele está tentando, o dia inteiro tentando achar um jeito de não mandar Daniel para a cova dos leões. Aí chega aqueles homens de novo, eles percebem que o rei está tentando livrar Daniel, eles vão falar: rei, saiba que é a lei dos medos e persas, que não se pode revogar, que se você assinou uma coisa, você tem que fazer. Agora ele está recebendo ordens dos seus sátrapas. Que humilhação. E aí ele não tem o que fazer, ele vai lá, versículo 16: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Aí foi lançado na cova dos leões, foi colocado uma pedra sobre a cova, e ele passa a noite na cova. E o rei passa a noite sem dormir, ele faz jejum, ele não quer comida, ele não quer festa, não quer nada, ele perde o sono. Chega de madrugada, ele levanta, versículo 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Ele tem uma fé ainda, né? Está naquela esperança. Ele nunca viu um milagre na vida, aparentemente, porque Daniel tinha feito milagre antes, né? Ele nunca viu. Mas será que é verdadeiro esse Deus de Daniel? Tem uma chance, né? Ele vai lá e fala. E a resposta de Daniel começa parecida com a resposta dos sátrapas lá, a palavra dos sátrapas. Ele fala assim, versículo 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Só que esse não é hipócrita, né? Ele está falando com respeito. Ele podia falar: ó rei, passei aqui nessa noite dessa cova fechada, cheia de leão, eu não fiz nada com você. Mas não, ele chega e fala: ó rei, vive eternamente, né? Vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O anjo esteve lá com ele e fechou a boca dos leões. Tem alguns teólogos liberais, o MacArthur faz um comentário sobre isso, ele diz, ele leu de teólogos liberais que dizem assim: esses leões, eles não estavam com fome. Outro diz, os leões eram muito velhos. Mas aí os versículos posteriores desmentem isso aí. Um diz assim: ele caiu e ele achou uma fresta na rocha e se escondeu. Como você vai se esconder do olfato de um leão? Quem não acredita na Bíblia, não acredita em milagre, fica inventando umas histórias assim, que é cômico, né? Então, o versículo 23 vai desmentir isso tudo, e versículo 23 em diante, vamos só encerrar com isso. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele,
porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Está aí os seus leões velhos e doentes. Mas por que o rei fez isso? Olha, a lei dos medos e persas diz que ele não pode violar a sua própria lei, mas não diz nada que não pode mandar um grupo de traiçoeiros mentirosos para a cova dos leões. Ele sacou a mentira, porque eles mentiram, e ele sacou a traição e mandou, vai. Vocês, não só vocês, sua família também. Mas que injusto, porque a família também, isso é com eles são pagãos, manda tudo. Todo mundo alimentar leões, né? Então, é assim que termina essa história. E aí a gente acaba com as palavras do rei Dario. Nós já vimos o rei Nabucodonosor 3 vezes exaltando a Deus, cada uma maior do que a outra. Quando ele tem a revelação do sonho, quando ele tem a fornalha ardente, o livramento, e quando ele recupera a sua sanidade mental, as 3 vezes ele glorifica cada vez mais intensamente a Deus. E aqui a gente tem a 4ª vez no livro Daniel que um rei pagão exalta o Senhor. Versículo 25, então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Ele vai evangelizar para o mundo inteiro. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Vocês veem como que Deus faz essa história do cativeiro ser impressionante e milagrosa? Houve provavelmente mais conversões no mundo durante esses 70 anos de cativeiro da Babilônia do que durante séculos de reis de Israel, desde Salomão até o cativeiro. Onde Israel era para ser um farol nas nações, mas não foi. Deus teve que tirar o povo de Israel, mandar para a Babilônia, e por causa da fidelidade de alguns poucos homens e mulheres, o mundo inteiro foi evangelizado. Esses poucos homens como Daniel, como Esdras, Neemias, Esther, Mordecai, esses que estavam lá e que tiveram contatos com os reis, e por causa do seu testemunho o nome de Deus foi exaltado e leis foram decretadas para que o povo adorasse o Deus de Israel. Então as pessoas podem perguntar, mas por que Deus fez isso? Tirar o seu povo, levar para o exílio, sofrimento? Olha, Deus está olhando à frente, né? Deus não sabe o que acontece com você, o que acontece comigo. Deus sabe, né? Nós não sabemos o que acontece conosco hoje, por que está acontecendo. Deus sabe. Deus sabe por que você perdeu esse emprego, por que você foi mandado, transferido para uma outra cidade, não tem infraestrutura, ou qualquer coisa que aconteça, ou porque você foi parar no hospital, de repente é para converter um médico ali, né? Então, e de repente você vai morrer no leito e o médico vai ver o seu testemunho e ele vai se converter. Não sabe. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor.